Na metade do ato 2, geralmente ocorre um outro importante ponto de virada ou plot point, que é isso aqui, ó. Possivelmente sem saber, o herói se prepara para sua grande mudança. Isso vai ter a ver com o plot point do ato 2 para o ato 3 do Warrior por Marte, que daí eu vou falar no próximo vídeo sobre o ato 3. Então vamos voltar lá para os arquétipos para a gente analisar o que é que acontece no ato 2 aqui. Então, na metade do ato 2 vai ocorrer algum plot point e vai transformar o nosso personagem principal, que é um errante, que está procurando as respostas, num guerreiro. Vamos ver como é que o nosso programa responde essa questão. O arquétipo do Warrior, do guerreiro. Ele diz aqui, ó, mais ou menos no meio do filme, o herói já tem todos os ajudantes, as habilidades e outros itens necessários para resolver a questão central para a sua satisfação. Ou se ele tem isso tudo, ou se ele está sem tempo mesmo. De uma forma ou de outra, é hora do nosso herói se transformar num guerreiro. Como guerreiro, o nosso herói, ele já levou um monte de porrada, e então, perto do fim do ato 2, ele vai para um lugar onde existem os seus mais escuros pesadelos, ou piores pesadelos, Rambo. E é nesse lugar que ele morre, literalmente ou de forma figurada. Muito frequentemente, a morte do personagem ela tem lugar numa caverna ou em um lugar fechado. E aqui, finalmente, o nosso personagem renasce e ele compreende como resolver a questão central de uma vez por todas. Então, é muito interessante notar essa divisão aqui do arquétipo do personagem, porque isso mostra uma evolução. Nosso personagem não é um robô, nosso personagem não é flat, ele não é bidimensional. O nosso personagem, ele possui, como todos nós, objetivos e reage aos objetivos. Então, na primeira metade do ato 2, ele é um errante, ele procura as ferramentas, ele procura as coisas que são necessárias para responder a questão central. Como as coisas não vão ser perfeitas e não vai dar certo, vai ter uma hora que o cara vai encher o saco e vai ter que ir pro pau. No Star Wars, o que acontece? Ó, como o nosso personagem principal é um guerreiro no ato 2. O Luke e sua turma são levados até a Estrela da Morte. Aqui ele descobre que a princesa está sequestrada lá. Então ele salva a princesa, ele e seus aliados têm uma batalha brutal contra os Stormtroopers, que não acertam um tiro antes de escapar. Ou seja, no Wanderer, no ato 2, ele vai encontrar Yoda, ele vai ter os conflitos, ele vai aprender a usar a força, ou seja, ele está pegando as ferramentas para poder encarar o Darth Vader, para encarar o Império, mas aqui ele ainda está buscando as coisas. Da metade do ato 2, ele já tem a maior parte das ferramentas, ele já sabe lutar que nem um Jedi profissional, ele já sabe usar a força, e mesmo estando preso na maldita Estrela da Morte, que tem 300 mil Stormtroopers, ele vai pro pau e salva a princesa. Então a gente nota que a mudança de comportamento para o nosso personagem principal conseguir responder a sua questão central, a questão central do filme, porque o roteiro é uma função do personagem principal. E aqui o programa ele fala de algo muito interessante, que é a morte figurada ou a morte real, a questão da caverna e do renascimento. Vou voltar aqui para o outro arquivo. O que acontece na jornada do herói? Voltando aqui, quando ele é o errante, ele tem essa parte aqui dos convites, que ele encontra por exemplo, o Luke encontra o Yoda, vira Jedi e por aí vai, pega suas ferramentas. Daí o nosso personagem, independente se é o Luke Skywalker ou se é o Lester do Beleza Americana, ele vai passar pelos testes. Ou seja, ele encara os obstáculos que os antagonistas da história lhe propõem. E o que acontece na jornada do herói e nos filmes é que existe entre o ato 2 e 3, existe essa parte da morte. O que é a morte? O estágio da morte, ele é a negação, provavelmente, de tudo que aconteceu até então.
ele vai perder as ferramentas que ele buscou, os conhecimentos, os amigos, o mentor que ele juntou na parte de errante, tudo aquilo que ele brigou e foi pro pau na parte de warrior vai cair pelos pedaços. E mais importante que tudo isso, ele tem que aceitar a si mesmo, que a verdade, a força, não estou falando da força do filme, estou falando da força do espírito humano, do personagem, tudo que ele precisa está dentro dele. E aqui, no ato 3, ele vai ter essa questão de escolher entre seguir o caminho da rebelião e o caminho do despertar para uma nova vida. Mas isso aqui é assunto, então, para o ato 3. Bom, então eu fiz essa breve análise sobre a estrutura aristotélica de atos, o que acontece no ato 2, como o ato 2 é dividido em errante e guerreiro, e por quê que isso é interessante e como isso prepara para o terceiro ato, que se chama de Mártir, que eu vou analisar no próximo vídeo. Então, até a próxima.